Saudações, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas sobre direito processual civil e uma vez que sabe que nos últimos tempos estamos aqui a abordar sobre temas relacionados aos pressupostos processuais, hoje não fugimos a essa regra e trouxemos um pressuposto novo que é de vital importância porque, na maior parte das vezes, sem eles, efetivamente, o processo não poderia existir. Daí que hoje abordaremos sobre o patrocínio judiciário. Pressuposto esse que é de vital importância, na medida em que tem que ver com questões muito técnicas, por isso eu convido-lhe a assistir o vídeo até ao fim para que possa efetivamente perceber sobre este pressuposto processual. E mais, fique aí até ao fim, porque no final eu vou elaborar uma procuração, de modo a que possa efetivamente ter noções de como é que se efetua, como é que pode elaborar uma procuração forense. Portanto, fique aí até ao fim, como eu disse, e se for novo no canal, seja bem-vindo, e eu convido-lhe já agora a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativar o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que subirmos vídeos novos, e caso queira, compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e desta maneira também possamos contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o JusBie. Ora, dando sequência àquilo que é o nosso tema, claramente que nas aulas anteriores nós olhamos para aquilo que é a capacidade da personalidade judiciária, olhamos para aquilo que é a legitimidade e o interesse processual. No entanto, estando preenchidos todos estes requisitos, será que podemos avançar com o processo? Sim, em algumas vezes sim. Porém, existem circunstâncias em que, para além desses pressupostos estarem preenchidos, é necessário que haja também o patrocínio judiciário. Por que de patrocínio judiciário? Porque, em regra, o patrocínio judiciário é trazido aqui em função de caráteres muito técnicos. Ou seja, existem situações em que as partes envolvidas na relação jurídica material controvertida poderão sequer desconhecer quais são os seus direitos e, no entanto, necessitarão de um técnico específico para poder auxiliar e melhor defender os seus interesses. Daí que nasce o patrocínio judiciário. Claro, quando falamos de patrocínio, a primeira coisa que nos vem é algo gratuito, algo que nos vai ser dado de forma gratuita, está a nos ser patrocinado, né? No entanto, eu quero realizar, por exemplo, uma atividade qualquer e vou e requero patrocínio de modo a que alguém me ajude, né? Dando dinheiro ou um outro bem material, de modo a que eu possa realizar aquela atividade. Mas não é esse patrocínio que se refere. Aqui, quando falamos de patrocínio judiciário, estamos aqui a falar efetivamente de um patrocínio que vai ser dado por um indivíduo que tenha técnicas jurídicas e essencialmente de fórum, daí que tem que ser, em regra, advogado ou advogado estagiário, de modo a que nós possamos, dentro do processo, ver os nossos interesses melhor salvaguardados. Daí que fala-se de patrocínio judiciário. Portanto, em termos jurídicos, nós temos muitas questões que vão muito além daquilo que é o senso comum, né? Já que falamos, por exemplo, de tradição e hoje olhamos para a questão de patrocínio, que tem efetivamente um significado em sede de processo civil diferente daquele que é o nosso senso comum. Portanto, olhamos para o patrocínio como um pressuposto através do qual o indivíduo que tenha efetivamente noções sobre direito nos vai fornecer de modo a que os nossos interesses sejam melhor salvaguardados no processo. Exatamente. Por quê? Porque, em regra, nós, quando não conhecemos os nossos direitos, poderemos, em certas alturas, deixar passar certas coisas. Daí que o nosso legislador diz é necessário que, efetivamente, para além de ter capacidade, personalidade judiciária, ter legitimidade e ter interesse no processo, e também a preterição no tribunal arbitral, é necessário que ainda constitua efetivamente um advogado, porque o advogado ele vai defender melhor. E existem aqueles casos em que a pessoa até já é advogada. Será que eu posso ser advogado das causas próprias? Também existe esse porém. Em determinadas circunstâncias sim, em outras circunstâncias não. E é nessas circunstâncias que não, onde aparece o patrocínio judiciário. Porque ali ele se constitui ou se torna obrigatório, e sendo obrigatório nós devemos sim falar de patrocínio judiciário. Quando não é obrigatório, não se fala de patrocínio judiciário, porque a parte é que sabe se vai ou não vai constituir advogado.
Só falamos de patrocínio judiciário quando exista uma obrigatoriedade nos termos da lei. No entanto, os temas que nós prepararmos, né? Primeiramente, vamos falar sobre patrocínio judiciário, claramente. Abordaremos sobre aquilo que é a sua noção, inicialmente. Por outro lado, olharemos para aquilo que é a constituição obrigatória do advogado, como eu disse há pouco. É necessário que, para que haja patrocínio judiciário, em primeiro lugar, exista uma certa obrigatoriedade legal. Por outro lado, olharemos para aquela questão do mandato, falta ou irregularidade do mandato ou patrocínio judiciário. Falaremos sobre a revogação e a própria renúncia do mandato. E, para finalizar, olharemos aqui para uma questão que se levanta muito em sede de processo, né, que é em relação ao patrocínio e à assistência judiciária. Como eu vos disse há pouco, quando nós olhamos para algo que tem que ver com patrocínio, nos levanta a questão ou nos suscita a questão de gratuidade, não é? No entanto, a assistência judiciária, sim, é gratuita, por exemplo, e o patrocínio judiciário não é, em regra, gratuito. Então, está aqui já uma diferença que nós lá mais para frente poderemos efetivamente esmiuçar com maior pormenor. Dando sequência, vamos em primeira instância apresentar aqui uma noção de patrocínio judiciário. E atenção que, conforme eu já disse lá inicialmente nas nossas aulas de Direito Processual Civil, né, nós temos vídeos ou temos livros nos quais baseamos, né, tudo aquilo que a gente aqui aborda, não são coisas da minha cabeça, nem nada disso. Eu leio, eu procuro, eu investigo e é com base a essas investigações que chegamos a uma noção, a um conceito sobre determinada coisa. E, no entanto, o conceito que eu apresento aqui foi dado pelo professor, se podemos considerar, que também já foi bastonário da nossa Ordem dos Advogados de Angola, no caso o Dr. Hermenegildo Cachimbombo, no seu manual, onde fala sobre o direito processual civil. Tudo aquilo que a gente está a estudar com base a esses artigos, que eu faço menção muitas vezes, poderão ser revogados. Existe ainda um certo caráter estático, porque temos um Código Processual Civil de 1929, salvo o erro, né? Tivemos aqui Código Penal que durou quase 200 anos, temos o nosso Código Civil que está desde 1966, prontos. Não obstante esse caráter estático ainda em Angola, mas vamos procurando dinamizar-nos naquilo que é a própria reforma judicial também. Então, o Código Processual Civil está a ser já atualizado e o nosso professor, o Dr. Hermenegildo Cachimbombo, faz ali uma abordagem no seu livro daquilo que é a nova perspectiva do Código Processual Civil e a atual. Então, eu aconselho que vai lá verificar esse livro e vai encontrar o conceito que eu vou apresentar agora. Não é? Para o professor Hermenegildo Cachimbombo, no seu manual, estabelece que o patrocínio judiciário consiste na assistência técnica jurídica que os profissionais do fórum, advogados e advogados estagiários, prestam às partes na condução do processo, praticando os atos jurídicos processuais necessários para a defesa das pretensões dos seus representantes. Perfeito. Esta é uma noção perfeita que se encaixa basicamente com tudo aquilo que eu já disse inicialmente. Regra geral, o patrocínio judiciário tem como fim último defender a salvaguarda dos interesses de quem? Dos nossos representantes. E quem deve representar, em regra, são os profissionais de fórum, no caso as pessoas que fazem fórum, e quem faz fórum são os advogados e são os advogados estagiários. Somente esses é que podem efetivamente fazer fórum. Existem ainda solicitadores, que a própria lei prevê, não é? E algumas vezes nós, em sede de processo penal, não estamos a falar de processo penal, mas é bom que se refira a isso, e eu também, por acaso, quando fiz a nossa live com o Dr. Joel Barros, abordei sobre essa questão, né? Pode-se, em determinadas circunstâncias, nomear-se pessoas que, não sendo advogados, podem claramente defender interesses de uma pessoa num processo penal. Portanto, são situações que são excepcionais à regra, mas olhando para a regra nós só falamos de patrocínio. Vamos confundir aqui essa questão do caráter de assistência técnica, não é? Jurídica, com a própria assistência técnica propriamente dita. Por quê? Quando nós falamos sobre assistência técnica, né, se refere a um indivíduo que tenha um certo domínio ou conhecimento sobre certa matéria concreta. Né? Por exemplo, um contabilista ele presta assistência técnica, um indivíduo que repara ar-condicionados. Então, a assistência técnica é muito global, é muito generalizada, mas quando se fala de modo específico assistência técnica jurídica, aí sim estamos a olhar para um indivíduo que seja ou jurista, ou no entanto advogado estagiário ou licenciado em direito. Esse vai prestar assistência técnica jurídica, mas no que diz respeito a fórum, somente o advogado e advogado estagiário. Regra, atenção, regra. Existem exceções
Claramente que existem e podes deixar aí nos comentários quais são essas outras exceções para além das que eu já citei. Por outro lado, não podemos efetivamente confundir com a assistência técnica para os advogados estabelecidos nos termos do artigo 42 do Código Civil. Por quê? Do Código Processual Civil. Por quê? Porque, como eu disse, essa assistência técnica é tão genérica que em determinadas circunstâncias, na fase da instrução, exatamente, fase da instrução, nós quando vamos a falar sobre as formas de processo, olharemos que uma das fases dentro da tramitação da forma do processo é a instrução, porque busca efetivamente a verdade formal, não é? Então, na busca da verdade formal, que são as provas, são os documentos em sede de processo civil, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que, em determinadas circunstâncias, recorrer a peritos, a pessoas que tenham efetivamente um conhecimento sobre certa matéria que o advogado não tem. Por exemplo, se estivermos a falar sobre contabilidade, sobre atos de contabilísticos, não vai ser o advogado a esmiuçar isso, então teremos de prestar ou recorrer à assistência técnica, nos termos do artigo 42 do Código Processual Civil, de modo a que o advogado possa estar melhor inteirado sobre o assunto através desse perito sobre aquela questão concreta. Então, não podemos efetivamente confundir, e só para dar aqui respaldo legal ao que a gente acabou de abordar, é necessário que olhemos então para o artigo 42º do nosso Código de Processo Civil, que vai estabelecer o seguinte. Vamos lá ver isso. Artigo 442. Assistência técnica aos advogados. Deixa-me mais uma vez fazer aquilo que é o nosso sublinhado, não é? Número 1. Quando no processo se suscitem questões de natureza técnica para as quais não tenha a necessária preparação, pode o advogado fazer-se assistir durante a produção da prova e a discussão da causa de pessoa dotada de competência especial para se ocupar das questões suscitadas. Perfeito. Então, quando é que ele pode fazer isso? Tem um prazo de 8 dias, nós temos o número 2. No entanto, essa intervenção pode não ser recusada por parte do próprio juiz, nós temos o número 3. E, portanto, são situações que podem ser chamadas e não podemos efetivamente confundir de modo algum assistência jurídica técnica ou técnica jurídica com assistência técnica do seu modo geral ou global. No entanto, como eu ia dizendo, é necessário e é importante nós agora analisarmos uma segunda fase daquilo que é o nosso tema a ser abordado cá, não é? Na medida em que o patrocínio judiciário só se verifica quando for obrigatória a constituição do advogado. Por quê? Porque em todas as causas, não é, é admitida a intervenção de advogados, certo? E esses advogados vão estar em representação das partes. Porém, há causas em que, pela sua importância ou pela sua natureza, essa intervenção é obrigatória. Atenção, pela sua importância ou pela sua natureza. E na medida em que existem certas circunstâncias que será efetivamente obrigatório a constituição do advogado só pela sua natureza. Exemplo disso pode ser a ação de despejo. Só nesses casos onde há obrigatoriedade, por parte da importância do processo ou pela sua natureza, é que poderá falar-se efetivamente do pressuposto processual patrocínio judiciário, pois nas restantes, onde não seja obrigatório, não é, a intervenção do advogado é facultativa, e sendo facultativa, não falaríamos aqui sobre o patrocínio judiciário. Portanto, o nosso foco de hoje, mais uma vez vou repetir, é ou são as ações onde haja efetivamente obrigatoriedade de constituição de advogados. Mas, Jorge, quais são esses casos? Não colocaste aqui no nosso esquema? Claramente que não coloquei, e é desnecessário, na medida em que, para o efeito, nós devemos nos socorrer ao nosso Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil estabelece, a partir da sua secção 3ª, e ainda falando dos pressupostos processuais, não é, o patrocínio judiciário. E logo no seu artigo 32º, nós temos aqui constituição obrigatória de advogado, ou seja, os casos em que é obrigatório a constituição de advogados. No seu número 1 estabelece, é obrigatória a constituição de advogados, a linha A, nas causas da competência dos tribunais, com a alçada em que seja admissível recurso ordinário. Ok, Jorge, eu não percebi isso. Tá bem, vamos esclarecer. Significa que sempre que a ação for interposta num tribunal cuja competência
seja superior à alçada do tribunal, não é? Tribunal de recurso, automaticamente ali é obrigatório a constituição de advogados. Dizendo de outro modo, para que nós possamos efetivamente aferir se a ação é ou não suscetível de recurso ordinário, nós devemos aqui olhar para dois critérios essenciais. Por um lado, o valor da ação e, por outro lado, a alçada do tribunal de que se vai recorrer, onde se vai recorrer. Daí que, e aqui quando falamos sobre as ações, classificamos as ações quanto ao seu fim, quanto à forma, não é? Ao seu fim, nós vimos que as ações poderão ser declarativas, de condenação, ações declarativas de simples apreciação e constitutivas. E por outro lado, quanto à forma, podiam obedecer à forma comum ou à forma especial, sendo certo que a forma comum podia ainda ser sumária, sumaríssima e ordinária. Não é? Temos isso tudo aqui, nós temos que ter contacto com isso. E para quem estudou antes da aprovação da Lei 5A/21, não é? O artigo 462 era, na verdade, ainda realizado com base a Lei 1888. Lei aquela que já sabemos que ainda vigorava o Sistema Unificado de Justiça, e nesse contexto nós tínhamos os tribunais provinciais, Tribunal Supremo, né? E ainda tínhamos os tribunais municipais no que diz respeito à jurisdição comum. Porém, agora, cada vez mais estamos a tornar eficaz a Lei 2/15 e, em função disso, aquilo que nós aprendemos lá na universidade, e eu vou vos mostrar, não sei se vão conseguir ver, mas vou vos mostrar o meu Código de Processo Civil, né? E ele está efetivamente muito borrado. Por quê? Porque na altura a gente tinha que fazer alguns exercícios, né, técnicos, né? Se repararem, não sei se conseguem reparar aqui, tem muitos rabiscos, porque eu tinha às vezes que apagar, por exemplo, aqui tem uma que diz relação, né? Eu por sorte não fiz isso, né? Mas tem relação aqui. E eu tinha que arriscar e dizer Supremo, por exemplo, né? Onde tinha Tribunal de Comarca, eu tinha que arriscar e colocar Tribunal Provincial. Pronto, para muitos que estudaram naquele meu tempo, vão ser obrigados ou a comprar novos códigos, ou se tiverem uma percepção boa, né, tentar se readaptar à nova realidade. No entanto, agora os nossos códigos vão permanecer intactos porque está em vigor a Lei 2/15. E assim sendo, o número 1 do artigo 862 estabelece: se o valor da causa exceder a alçada da relação, empregar-se-á o processo ordinário. Perfeito. Eu vou só olhar para essa questão, né, só para esse artigo. Exceder o valor da alçada do tribunal. Perfeito. E nós ainda, quem estudou no meu tempo, vai ter em conta a Lei das Custas Judiciais, não é? Essa Lei das Custas Judiciais que na altura fixava a alçada do Tribunal Supremo em 6.000 UCFs e o Tribunal Provincial eram, na verdade, 8.000 UCFs. Fazia-se a multiplicação e dava 704.000 kwanzas para o Tribunal Provincial e 1.408.000 kwanzas para o Tribunal Supremo. Era essa a alçada do Tribunal e nós nos baseávamos naquilo. Porém, atualmente já houve efetivamente certas alterações e agora me pergunta, Jorge, quando é que falamos sobre a alçada do Tribunal Supremo? Existe agora a Lei 5A/15, né? Temos ela aqui. Infelizmente eu não consigo fazer aqueles rabiscos aqui nem contar, mas pronto, estamos aqui. Em matéria civil, estamos a falar de direito civil, a alçada dos tribunais da relação é fixada em 6.160.000 kwanzas, ou seja, já aqui uma diferença grave. Significa que para que nós possamos ter um processo ordinário, sob a forma de processo ordinário, o valor da ação tem que ser superior a 6.160.000 kwanzas. Não é? E os tribunais da comarca é fixada em 3.080.000 kwanzas. Perfeito, Jorge. Oh, perfeito. Agora, está aqui na lei. Quando a gente tiver um processo superior a 6.160.000, nos termos do artigo 462, aplicamos a forma de processo ordinário. E se for inferior a isso, em regra 3.080.000, aplicamos a forma sumária. E no próprio artigo 362 poderão encontrar como é que se aplica a forma de processo sumaríssima. Portanto, voltando ainda aqui para o nosso Código de Processo Civil, não é? E tendo em conta ainda aquela questão, nós vamos verificar que o artigo 32, na sua linha A, nos estabelece que, em regra, deve ser admissível o recurso ordinário para que nós possamos obrigatoriamente constituir advogados, certo? Certo. Então,
tendo em conta isso, nós temos aqui os artigos que falam sobre os recursos, né? E também estamos a perguntar, mas Jorge, o que é isso, recurso? Recurso existe quando, por exemplo, já existe uma decisão do tribunal, no entanto, a partir do momento que a gente é notificada, pode recorrer dela caso nos sintamos prejudicados com a mesma. Não é? E, no entanto, temos um regime específico dos recursos e nós aqui também falaremos sobre os recursos, não é? E para que haja efetivamente recurso, o artigo 678 estabelece que decisões que admitam recurso, não é? Número 1, só admitem recurso ordinário, lembram-se, lá está aqui a coligação perfeita. Eu fui dar uma busca aí sobre a forma de processo, sim, mas era simplesmente para você perceber qual é o valor da alçada e quais são as formas de processo. Não é? Mas estamos aqui. Número 1, só admite recurso ordinário as decisões preferidas em causas de valor superior à alçada do tribunal de que se recorre. Do tribunal de que se recorre. Perfeito. Significa que, se em primeira instância o meu processo tramitou na alçada ou no tribunal de comarca, eu vou falar comarca, já não vou falar tribunal provincial, porque em maior parte do país os tribunais provinciais já não existem, e eu tenho já aqui várias turnês feitas pelo Bié, pelo Ambo, pelo Cubango, Mochico, e lá verificamos que existem efetivamente já os tribunais de comarca. Então não posso mais ficar aqui a falar de tribunal provincial, que é para não confundir as vossas cabeças. Logo, se o processo em primeira instância correu trâmites no tribunal de comarca, automaticamente, para que eu possa instalar processo ou recurso, deverei olhar para a alçada do tribunal de comarca. E nos termos da lei 5A/21, nós vamos verificar que a alçada do tribunal de comarca é fixada em 3.080.000 kwanzas. Portanto, a partir do momento em que seja igual ou superior a este valor, eu posso recorrer, e aí há obrigação de constituição de advogado nos termos do artigo 32, na sua alínea A. Perfeito. Número 1, a linha A. Depois, qual é outro caso onde é obrigatório? É obrigatória a constituição de advogados, por exemplo, nas causas em que seja sempre admissível o recurso, independentemente do valor. Ok. No caso, por exemplo, da ação de despejo, não é? Temos aqui a lei do arrendamento urbano. Deixa-me ver se eu tenho aqui no meu computador. Tenho sim. Não é? Temos aqui a lei do arrendamento urbano, e a lei do arrendamento urbano vem nos seus artigos, deixa-me cá ver, acho que é 80, não, os 66 e seguintes. Temos aqui ações de despejo, não é? A ação de despejo está aqui, não é? A ação de despejo destina-se a desocupar efetivamente o prédio arrendado, blá, 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 blá. Ok. Temos aqui o regime que fala sobre os recursos no artigo 68. Número 1. A ação de despejo admite sempre recurso para o Tribunal Superior ao que proferiu a sentença, independentemente do valor da causa. Perfeito, Jorge. Perfeito, não podemos mais falar nada. Está aqui um exemplo clássico daquilo que nos estabelece a linha B do número 1 do artigo 32 do Código de Processo Civil. Porém, ainda está aqui a linha C, nos recursos nas causas propostas nos tribunais superiores. Perfeito. Significa que, em primeira instância, sempre que o processo for passível de recurso, nos termos da linha A do número 1, vamos ter que obedecer ou constituir advogados. Perfeito. Significa que sempre que o processo for ordinário, vamos ter que constituir advogados. A linha B. Nas causas em que, independentemente do valor, seja suscetíveis de recurso, ação de despejo, é obrigatório a constituição de advogado. A linha C. Nos recursos e nas causas propostas nos tribunais arbitrais, ou seja, a partir do momento em que eu recorro, por mais que eu tenha entrado na ação em primeira instância, sem constituir advogado, mas a partir do momento que eu vou para o Tribunal Supremo, sou obrigado a constituir advogado. Se eu propor uma ação diretamente no Tribunal Supremo ou no Tribunal Superior, estamos a falar do Tribunal da Relação, sou obrigado a constituir advogado. Por exemplo, temos ação especial de reconhecimento de sentença estrangeira, né? Essas ações não entram em primeira instância no Tribunal de Comarca. Não, vão diretamente para a Relação. Agora, né? Antigamente era diretamente no Supremo, mas agora é diretamente no Tribunal da Relação. Nesse contexto, nesses casos também é obrigatória a constituição de advogados. Agora, todos os outros casos que não estão aqui estabelecidos
nos termos do número 1 do artigo 32 do nosso Código de Processo Civil, não há obrigação de constituição de advogado. Número 2 ainda estabelece, ainda que seja obrigatória a constituição de advogado, os candidatos à advocacia, os solicitadores e as próprias partes podem fazer requerimentos em que se não levantem questões de direito. Perfeito. Quer dizer que, independentemente daquilo que é a obrigatoriedade da constituição de advogados, há situações em que quer os próprios advogados estagiários, atenção, quando falamos aqui de advogados, é efetivamente um advogado como tal, e o advogado estagiário é apenas um candidato à advocacia, na medida em que ainda está em fase de estágio e, portanto, mesmo se estivermos a falar aqui dos processos ordinários, onde é efetivamente obrigatória a constituição de advogados, ali ele tem que intervir, o advogado estagiário, através do seu advogado, ou seja, do seu patrono. Então, está aqui já a beliscar. Ele pode praticar atos? Pode. Não é? Pode praticar atos, né? Mas desde que não invoque o quê? Questões de direito. O próprio requerente, a parte lesada, embora tenha constituído advogado, pode praticar atos, pode fazer requerimentos? Pode, embora aqui não invoque questões de direito. No entanto, o número 3 estabelece, nos inventários, seja qual for a sua natureza ou valor, só é obrigatória a intervenção de advogados para se suscitarem, discutirem questões de direito. Perfeito. O inventário, que é o processo que normalmente é intentado a fim de poder fazer-se a partilha de uma herança, por exemplo, só se vai poder constituir advogado nesse tipo de processo quando efetivamente se levantar questões de direito. Sem isso, o processo tramita normalmente sem a obrigação de constituição de advogado. Perfeito. Então, Jorge, nós estamos aqui, a constituição obrigatória e tudo mais, mas como é que nós vamos constituir? Como é que se constitui efetivamente um advogado? Não é? Para nós podermos constituir advogado, devemos efetivamente fazê-lo através de um mandato. E pronto, Jorge, mandato, estás a nos complicar ainda mais. Não, a questão aqui não é complicar, não vou complicar ninguém. O mandato é um contrato, não é? E eu já aqui muitas vezes falei sobre este contrato. Contrato através do qual alguém vai efetivamente mandar a outra a praticar um certo ato em seu nome. Ok? E representação. Nesse contexto, eu não vou... Pronto, eu queria buscar o meu Código Civil físico, mas pronto, tenho aqui o Código Civil digital. E vamos lá, não há problemas nenhum. Nós temos a partir aqui dos artigos, como sabem, 874 seguinte, o regime dos contratos. Né? E logo a seguir aos contratos de compra e venda, de locação e de doação, nós vamos encontrar aqui o regime jurídico do mandato. Estamos aqui. Logo aqui temos o contrato de mandato, ok? O Código Civil estabelece a questão do mandato? Sim, estabelece. O que é isso de mandato? O mandato, nós temos no artigo 1157, não é? Consiste o contrato pelo qual uma das partes se obriga a praticar um ou mais atos jurídicos por conta de outrem. Perfeito. Significa que temos aqui o contrato. O que é que vai acontecer? Alguém que vai ser o advogado vai se comprometer a praticar um ou mais atos em nome de quem? Do seu constituinte, do seu cliente, se preferir. Perfeito. Então, eu faço a constituição do advogado de forma obrigatória através do mandato. E o mandato é um contrato, O contrato consiste em quê? No negócio jurídico. E nós aqui falamos sobre negócios jurídicos, já falamos sobre a classificação dos negócios jurídicos em sede de direito civil. Portanto, vai lá ver nossas aulas sobre isso, eu não vou me alongar mais. Mas, no entanto, o que devia ser mandato judicial propriamente dito? Vimos lá uma noção genérica do contrato de mandato, nós temos o artigo 1157 do Código Civil, mas aqui em termos práticos, o que é que seria o mandato? Bem, o mandato judicial se consiste num ato jurídico, claramente, porque os negócios jurídicos, os contratos estão dentro de onde? Estão dentro dos atos jurídicos, não é? Através do qual os advogados são habilitados a representarem as partes nos processos, praticando em nome e por conta delas os atos necessários à defesa das pretensões dos seus representados, em regra efetuado através de uma procuração ou contrato. Perfeito. Significa que eu vou fazer esse mandato, eu vou celebrar esse contrato de mandato, ou vou celebrar o negócio jurídico como tal, através de um contrato ou através de uma procuração. Perfeito. Significa que o advogado vai representar o constituinte por meio de uma procuração ou por meio de um contrato. Perfeito. Não há mais aqui o que dizer. Mas esse contrato deverá obedecer a um formalismo, certo? Certo. E nós aqui, quando falávamos sobre os negócios jurídicos, falávamos sobre a forma negocial. E lá vimos que a forma negocial podia ser tanto escrita
quanto oral ou verbal. No entanto, aqui não vamos fugir a essa regra. O mandato ou contrato de mandato judicial vai ser feito também quer de forma escrita, quer de forma oral. Escrita quando efetivamente a gente vai ter que exarar um documento, não é? E oral quando a parte, no caso o cliente, simplesmente vai dizer que nos constitui como seus advogados. No entanto, sabemos nós que em termos de força probatória, vale mais um documento escrito do que um oral. E nesse contexto, vamos lá dizer o que é que estabelece aqui. Quanto à forma escrita, nós vamos ter que ter em conta dois caracteres essenciais. Podemos fazer por meio de um escrito particular, e vai ser o exemplo que eu vou aplicar aqui, ou apresentar no final do vídeo, ou através de uma escritura pública. Quando é que estaremos perante o escrito particular? Quando o contrato ou a procuração são lavrados pelas partes, devendo ser imediatamente submetidos a reconhecimento notarial. Exatamente, significa que depois do advogado exarar ou elaborar a procuração forense, deverá dar ao constituinte, para que o constituinte possa ir junto daquilo que é o cartório notarial mais próximo, fazer o reconhecimento da sua assinatura, exatamente, porque em regra o reconhecimento notarial é feito presencialmente na parte que vai transferir alguns poderes para a outra parte. Porém, a escritura pública é feita por quem? Quando o contrato ou a procuração sejam exarados por uma instituição pública, no caso, o próprio cartório notarial. Significa que nós, quer numa, quer noutra, devemos depois dar uma força pública, e essa força pública ganha-se na escritura pública de forma automática, porque é exarado o documento pelo próprio cartório notarial. No entanto, o escrito particular não vai ganhar depois do reconhecimento da assinatura. No entanto, é importante ainda diferir que a procuração, não é? A procuração, em regra, dá-nos apenas poderes gerais. E quais são os poderes gerais da procuração? É o de representar apenas a parte, não é? Ou seja, a pessoa que nos constitui o mandato. E nesse contexto, esses poderes gerais são simplesmente de representação e integram apenas, para além daquele que é o de representar, o poder ou a faculdade de subestabelecer o direito. Sucede, porém, que se uma das partes, ou se os constituinte e o advogado quiserem que o advogado, para além de representar, também possa confessar, transigir ou até mesmo desistir do processo ou da instância, para isso eles têm que dar poderes específicos, ou seja, estabelecer mesmo na procuração forense que, para além dos atos de representação e de subestabelecer, ele também, no caso o advogado, possa efetivamente fazer o quê? Transigir, confessar ou até mesmo desistir do processo. No entanto, tudo isso nós vamos encontrar respaldo legal nos termos do nosso Código de Processo Civil. Eu não estou aqui efetivamente a inventar nada. O nosso Código Civil de Processo Civil é claro, é coerente, não é? E não me vai deixar mentir de maneira alguma. Artigo 35. Como é que se confere o mandato? Não é? Vamos lá. O mandato judicial pode ser conferido, a linha A, por meio de instrumento público ou de documento particular com intervenção notarial nos termos da respectiva legislação. A linha B, por declaração verbal da parte no auto de qualquer diligência que se pratique no processo. Perfeito. Não há aqui mais o que dizer, é basicamente isso. Número C, artigo 36. Conteúdo e alcance do mandato. Não é? O número 1, o mandato é conferido pela parte por declaração verbal, onde é auto-atribui poderes ao mandatário para a representar em todos os atos e termos do processo principal e respectivos incidentes, mesmo perante tribunais superiores, sem prejuízo das disposições que exijam a outorga de poderes especiais por parte do mandato. E vamos lá verificar. Não é? Nos poderes que a lei presume conferidos ao mandatário, está incluído o quê? O de subestabelecer. Perfeito. Como estava a lhe dizer, aqui no artigo 36 nós encontramos o respaldo legal daquilo que é o caráter geral da procuração. Não é? Em regra, nós vamos encontrar apenas de representação em todos os processos até nos tribunais superiores, não é? Sem desprimor, claramente, aqueles casos em que exija-se a obrigatoriedade, não é, de especificar. Né? E no número 2 vai te dizer, ainda assim é importante dizer que dentro desse processo incluímos também os poderes de subestabelecer o próprio mandato. No entanto, poderes gerais e especiais dos mandatários.
Número 1. Quando a parte declara na procuração que dá poderes forenses ou para ser representada em qualquer ação, o mandato tem extensão definida no artigo anterior só. Ok? E o número 2 diz: os mandatários judiciais só podem confessar a ação, transigir sobre o seu objeto e desistir do pedido ou da instância quando estejam munidos de procuração que, individualizando a causa, os autorize a expressamente praticar qualquer desses atos. Exatamente, quero dizer que na procuração, para que eu possa, enquanto advogado, desistir da instância, confessar ou até mesmo transigir, devo fazer constar na procuração esses poderes e, para além disso, especificar a ação. Quer dizer que na ação concreta eu vou estar a representar a ação X, que está a correr trâmites no tribunal X, na sala X, sobre o número X, ano X, letra X, ou subsecção X. Perfeito. A partir dali, está tudo bem específico e automaticamente eu posso, na qualidade de mandatário, confessar, transigir ou até mesmo desistir da instância nos termos específicos do artigo 37, número 2. Portanto, a lei não me deixou mentir, com certeza fez um respaldo de tudo aquilo que eu já aqui frisei. No entanto, importa ainda referenciar que, para além dessa forma, né, e uma vez que a procuração, em regra, nos dá lá nos termos do artigo 36, número 2, a possibilidade de subestabelecer, vamos agora perceber o que é isso de subestabelecer. O que é o subestabelecimento? Isso também é alguma coisa que a universidade algumas vezes não ensina. Portanto, eu trago aqui essas questões práticas que para vocês começarem já a ter contato com essa questão. Pois é, no subestabelecimento, nos poderes gerais do mandato está conferido o de subestabelecer, como vimos. E o que é que vai ser isso do subestabelecimento? O subestabelecimento consiste na transferência total ou parcial para outro advogado dos poderes que lhe forem conferidos pelo mandante. Perfeito. O que isso significa? Significa aqui, meu caro, você é advogado, né? E eu também sou advogado. Porém, existe um cliente que passou-me os poderes de um certo ato concreto, de um certo processo, e a dada altura eu não quero mais continuar com essa questão, ou por uma questão de saúde, ou uma outra situação. Nesse caso concreto, eu posso subestabelecer, ou seja, transferir os poderes que me forem dados, assim que este também é advogado. Então aqui existe esse subestabelecimento. Porém, como vimos, o subestabelecimento pode ser total ou parcial. E quando for total, estamos a falar aqui de um subestabelecimento sem reserva, e quando for parcial é com reserva. Então vamos agora perceber isso. O subestabelecimento com reserva existe quando há uma pluralidade de mandatários e em qualquer altura o primeiro mandatário poderá assumir os poderes de representação do patrocínio. Exatamente, significa que num único processo, numa única procuração, nós podemos colocar vários indivíduos, ok? E atenção que o representante primário ou mandatário primário, em qualquer altura, por exemplo, eu subestabelecia para si o poder, né? E com reserva. Significa que você vai tramitar com o processo e depois, quando eu regressar, eu continuarei com o processo normalmente, porque existe aqui um subestabelecimento com reserva. E no sem reserva? Não, no sem reserva já existe aqui uma transferência total. O que é que significa? Significa que o advogado põe termo ao mandato que lhe foi conferido, sendo substituído por outro advogado mediante autorização do mandato. Perfeito. Você que vai me substituir completamente no processo, vai avançar com o processo, porém é necessário que exista autorização do mandato, do mandante, ou seja, do constituinte. Perfeito. Feita essa questão, vamos agora olhar para a revogação. Por quê? Porque, não obstante o subestabelecimento, é importante que a gente consiga perceber que a extinção do mandato pode recorrer, para além do subestabelecimento, por meio da revogação ou da renúncia. Bem, o que é revogação? A revogação existe quando o mandante, no caso pode ser o autor ou o réu, que concedeu os poderes ao advogado, por sua iniciativa decide extinguir os poderes. Isso é revogação, quando o próprio cliente é que vai extinguir os poderes que lhe foram conferidos. Até da altura o indivíduo percebe que o advogado até não está andando bem com o processo dele, encontrou um outro advogado que lhe vai dar melhor sequência nos atos, ou até encontrou um advogado que é seu amigo e vai lhe cobrar mais barato.
Então, nesses casos, ele pode revogar o mandato? Pode, é lícito, porque já sabemos que o mandato não é eterno, existe essa possibilidade de extingui-lo por meio do subestabelecimento, e agora verificamos por meio da revogação. Porém, para além disso, existe o fator renúncia, ou seja, existirá quando, por iniciativa do advogado, é extinto os poderes que foram a ele conferidos pela parte. Perfeito. Nesse caso concreto, o Jorge já não pretende ser seu advogado. Por quê? Porque não paga os honorários. Eu lhe disse que eu não tenho deveres de pagar as custas judiciais, mas o cliente entende que eu, enquanto advogado, devo pagar as custas judiciais. E existe aí um conflito entre as partes. Então, para evitar isso, eu me coloco na posição de desistir ou renunciar ao mandato. Posso fazê-lo? Posso, de certeza, nos termos que aqui estabelecemos. E vamos agora, depois, olhar para os efeitos que estão estabelecidos no próprio artigo 39. Vamos lá. Os efeitos da revogação do mandato variam em função da parte ser autor ou réu, e para tanto devemos analisar o artigo 39 e vamos efetivamente para lá. Artigo 39, deixa-me cá mais uma vez fazer a devida, perfeito? E vamos lá. A revogação e a renúncia do mandato devem ser requeridos no próprio processo e notificadas tanto ao mandatário ou ao mandato como à parte contrária. Perfeito. Significa que existirão aqui 3 notificações: para o advogado, para o cliente e para a parte contrária, se for autor ou réu, não importa. E nesse caso concreto, os efeitos da revogação e da renúncia produzem-se a partir da data da junção ao processo da certidão da notificação, salvo nos casos em que é obrigatória a constituição de advogado, porque nesses casos a renúncia só produz efeitos depois de constituído um novo mandatário. Perfeito. Significa que naqueles processos em que não seja obrigatória a constituição de advogados, a renúncia é automática. O funcionário do tribunal dá entrada dessa certidão de notificação, automaticamente cessou o mandato, ou por renúncia ou por revogação. Porém, se existe a possibilidade ou a obrigatoriedade de constituição de advogados, aí somente poderá existir a própria renúncia ou a revogação quando se for constituído novo advogado. Nesse caso concreto, o número 3 vai estabelecer: se a parte depois de notificada a renúncia se demorar a constituir um novo advogado nos processos em que a constituição é obrigatória, pode o mandatário requerer que se fixe prazo para esse fim. Fim do prazo, sem a parte ter provido, considerar-se-á extinto o mandato e suspende-se a instância. Se a falta for do autor, se for do réu, o processo segue nos seus termos, aproveitando-se os atos anteriormente praticados pelo advogado. Perfeito. Esse número 3 vai nos dizer o seguinte: meus caros, a partir do momento em que eu tenho conhecimento que é necessário a constituição do novo advogado para que a renúncia ou a revogação seja efetivamente eficaz, eu vou ter um prazo para o efeito, para constituir novo advogado. Se eu não o fizer, a consequência vai depender da minha qualidade. Se eu for réu no processo, o processo vai continuar só estar trâmites normais, aproveitando-se todos os atos que já foram praticados. Mas se eu for autor, não. Se eu for autor, considerar-se-á extinto o mandato, não é que eu revoguei ou que o advogado renunciou, e automaticamente suspende-se a instância enquanto eu não constituir novo advogado. Então é importante que vocês consigam já, a partir de verificar que os efeitos da revogação ou do mandato, da renúncia do mandato, vai efetivamente depender daquilo que for a parte no processo, autor ou réu. E já para dar aqui seguimento e para o último tema inerente a esse mandato, não é? Nós temos aqui a falta ou a irregularidade do mandato. Meu caro, regra geral, quando é obrigatória a constituição de advogados, a sua falta será os efeitos normais da falta de um pressuposto processual. Não é? Porém, por razões de economia processual, a lei permite que, antes de se extraírem as consequências legais, seja concedida à parte faltosa a possibilidade de sanar o vício, o que é feito mediante um despacho a fixar prazo para o efeito. Perfeito. O que é que significa aqui? Em regra, quando existe essa obrigatoriedade, por isso só nesses casos é que se fala de patrocínio judiciário, há aqui a possibilidade de, em regra, aplicarmos o quê? As questões genéricas da falta de patrocínio judiciário. Nós vamos olhar lá para as exceções, né? Quando o réu verifica que estamos perante uma ação em que o tribunal
devia ter conhecimento de que é necessário ou obrigatório a constituição de advogado e não o fez, então ele vai nas exceções levantar aquela exceção nos termos número 1 do artigo 494. No entanto, em regra, para a questão de celeridade processual e economia processual no seu todo, o tribunal pode, no termo do artigo 33, fazer o seguinte: se a parte não constituir advogado, sendo obrigatória a constituição, o tribunal oficiosamente, oficiosamente, não é? Ou a requerimento da parte contrária, fala a notificar para constituir dentro de certo prazo, sob pena de o réu ser absolvido da instância, de não ter seguimento o recurso ou de ficar sem efeito a defesa. Perfeito. Então, o que é que vamos considerar aqui? 3 situações diferentes, né? No entanto, para facilitar, o tribunal pode determinar certo prazo. Outro tribunal, aqui estamos falando de um poder discricionário do juiz. O juiz vai, em função daquilo que for a possibilidade temporal que achar conveniente, notificar o réu ou o autor, independentemente da parte, de modo a que o mesmo possa constituir advogado para facilitar aquilo que é a própria economia processual. No entanto, o artigo 494, como eu ia dizendo, estabelece ainda aqui a questão de uma exceção a ser levantada em caso da falta de patrocínio judiciário e vai ser efetivamente uma exceção dilatória, não perentória, não é? E temos aqui, nos termos do artigo 494, exceções, ok? Temos aqui exceções dilatórias, não é? São dilatórias entre outras exceções seguintes. Vamos olhar para a linha E, que fala a falta de constituição de advogado por parte do autor nos processos a que se refere o número 1 e a falta de suficiência ou regularidade do mandato judicial por parte do mandatário que propôs a ação. Perfeito. Estamos aqui a número 1 e conjugado com o número 32º, combinado com o artigo 33. No entanto, qual é a consequência disso? Está aqui: exceções dilatórias obstam que o tribunal conheça do mérito da causa e dão lugar à absolvição da instância ou remessa do processo para outro tribunal. Perfeito. Não há aqui muito mais o que se dizer relativamente a essa questão. Em regra geral, quando as partes não conseguem constituir advogados, pode o tribunal nomear oficiosamente um advogado. Ainda temos aqui o artigo 41, que fala sobre patrocínio a título de gestão de negócios. Perfeito. Nós, quando falamos, ou se você já estudou direito das obrigações, né, vai falar sobre, ou já falou sobre a figura da gestão de negócios, que normalmente obedece a alguns requisitos. Eu vou buscar aqui o Código Civil para que possamos juntos verificar quais são estes requisitos da gestão de negócios. Aí é muito importante termos essa interligação direito adjetivo, direito substantivo. Nós temos aqui nos termos do artigo 464 do Código Civil, né, gestão de negócios. Dá-se a gestão de negócios quando uma pessoa assume a direção de negócio alheio no interesse e por conta do respectivo dono, sem para tal estar autorizada. Logo, eu posso, enquanto advogado, verificando uma situação concreta, decidir constituir-me como advogado. Sim, posso. Vou estar aqui a patrocinar a título de gestão de negócios. No entanto, qual vai ser esses casos? Serão os casos de urgência em que o patrocínio judiciário pode ser exercido como gestão de negócios. Porém, se a parte não ratificar essa gestão dentro do prazo assinado pelo juiz, o gestor será condenado nas custas que provocou e na indenização do dano causado à parte contrária ou à parte cuja a gestão assumiu. No entanto, está aí, eu posso fazer isso, mas atenção, estou a assumir aqui o risco de depois responder por todos os danos que eu causar e ainda assim ser obrigado a pagar as custas judiciais. Então, meu caro, é bom fazer isso? Estás aqui a fazer uma ajuda social, mas tem em conta que poderás ser sancionado por isso. Portanto, só já para finalizar a nossa questão do estudo sobre o patrocínio judiciário, nós temos aqui a questão ligada a patrocínio judiciário versus assistência judiciária. Como eu disse anteriormente, quando olhamos para o patrocínio, nos faz lembrar a questão gratuita, mas não é isso. O patrocínio judiciário é efetivamente pago. Por quê? Porque, regra geral, todo indivíduo que nos vai apresentar assistência técnica jurídica, e não só de saúde, contabilidade e outros, né, requer algum pagamento, porque está a prestar um serviço. Então, faz-se por meio desse patrocínio judiciário, como vimos há pouco, obedecendo todos aqueles formalismos que estão ali. Porém, essa situação pode não se verificar, ou seja, nem sempre as pessoas têm dinheiro para pagar um advogado. Não é? Daí é que nós temos efetivamente que olhar para o nosso artigo 29º da Constituição da República de Angola, que fala sobre a questão da tutela jurisdicional efetiva, não é? Eu vou fazer a leitura de modo a que você possa efetivamente encontrar e perceber que
A todos, noção número 1, a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses, por exemplo, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência dos meios econômicos. Atenção, por insuficiência dos meios econômicos. Ninguém pode ser denegado por conta disso. E assim sendo, o tribunal ou o nosso legislador buscou a possibilidade de todo o mundo ser defendido. Daí criou-se essa questão da assistência judiciária. A assistência judiciária em vigor em Angola já desde 1995, e naquela altura ainda estava em vigor a nossa lei constitucional, que foi revogada depois em 2002 por essa Constituição da República, que no entanto mantiveu a questão do patrocínio judiciário, tanto é que a própria lei da assistência judiciária continua até a presente data. Deixa-me só verificar aqui, tenho a lei, tenho sim, o decreto-lei 15/95, de 10 de novembro. Lei essa aqui e regula efetivamente o sistema da assistência judiciária. Isso por quê? Porque independentemente das pessoas terem ou não terem dinheiro, elas devem fazer valer os seus direitos dentro do tribunal. Daí é que, embora que não haja aqui capacidade financeira, podemos constituir-nos ou constituir advogados por meio dessa assistência judiciária. O fim da assistência judiciária é essa, não pagar as custas judiciais e algumas vezes nem sequer pagar o patrocínio judiciário, ou seja, as pessoas não vão pagar o advogado. Daí é que existe uma certa colaboração entre o Estado, né? Falamos do próprio Poder Judicial no que diz respeito à administração da justiça, e por outro lado a própria Ordem dos Advogados, que é um órgão que auxilia o próprio tribunal na administração da justiça. E assim sendo, sempre que alguém não tenha capacidade financeira para custear um processo e consequentemente um advogado, poderá ir junto à Ordem dos Advogados de Angola, requerer assistência judiciária e, no entanto, deverá, como já disse o Dr. Domingos Sassi, na entrevista que tivemos lá no AMBO, que deverá, para o efeito, apresentar o que é um atestado de pobreza, porque é com ele que vai efetivamente certificar que é pobre e, portanto, deve ainda assim ser submetido o seu processo ao tribunal e, se for obrigatório a constituição de advogado, vai se fazer de forma gratuita. Se cobrar o processo, vai se pagar alguma coisa, não se vai pagar nada. Atenção, que também essa assistência pode ser parcial ou total, porque se a pessoa tiver pelo menos o mínimo ou metade daquilo que são as custas judiciais, pode-se pagar metade, pode sim, com certeza. No caso, não vai ver as custas totalmente reduzidas, mas vai se ver parcialmente ou até metade daquilo que é a custa processual. Portanto, essa lei da assistência judiciária deve ser lida com detalhe. Se precisares, entre em contato, eu posso lhe enviar via PDF, mas se fores para o Google é fácil, ela encontra-se rapidamente, não é? E, portanto, temos aqui uma lei muito importante, vigora desde 95, portanto ainda verificar que o novo regime jurídico, e uma vez que a gente não vai pagar nada aos advogados, não é? Está aqui a se criar a questão da defesa pública. A nova Constituição da República de Angola prevê já uma defesa pública que não está em vigor. Portanto, defesa pública serão os advogados do Estado, né, que estão ali simplesmente para defender interesses públicos e, no entanto, se não existirem capacidades financeiras, o Estado vai custear ou vai pagar esses advogados. Em Angola ainda não existe, né, mas já existe, por exemplo, em Moçambique, que está aqui na nossa região da SADC, e também da África Subsaariana e dos Palopes, e já está muito bem avançado nesse respeito. Nós em Angola ainda não temos essa defesa pública, não temos nenhuma instituição para além da Ordem dos Advogados, não é? No entanto, poderemos estar a caminhar nisso, em função também daquilo que é a própria reforma do sistema judicial, e esperamos bem que isso aconteça logo. Mas enquanto não acontece, já sabe, meu caro, se for carenciado, tenha um processo de qualquer natureza, civil, familiar ou não só, e queira efetivamente ser representado por um advogado, pode fazê-lo, levando apenas provar essa sua carência junto da administração, pegar um documento que certifica a sua carência, levar para a Ordem dos Advogados e lá efetivamente lhe vão conceder um advogado. Só para dar um respaldo, temos aqui dentro daquilo que é o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados de Angola, temos aqui no seu artigo 106, que fala sobre a nomeação e assistência judiciária. Número 1. Nos processos de nomeação oficiosa ou quando o requerente de assistência judiciária não indica advogado estagiário e não haja motivos excepcionais
que determine a imediata nomeação de advogado ou solicitador, deverá o juiz remeter ao Conselho Provincial ou Delegação da área os pedidos de nomeação de patrono ou defensor oficioso, respeitantes a processos compreendidos na competência própria dos estagiários. Número 2. Notificar o despacho que se refere ao número anterior, o Conselho Provincial de Delegação procederá à designação do estagiário de acordo com a escala pré-existente, comunicando ao juiz do processo a identificação do estagiário designado no prazo de 5 dias. Perfeito. Estamos aqui a dizer que, uma vez que se solicita isso, a própria Ordem dos Advogados, o Conselho Provincial, normalmente vai efetivamente indicar alguém, ou um advogado estagiário, ou até mesmo um advogado, para que o mesmo possa representá-lo dentro do processo. Portanto, em linhas gerais é isso. Não se confunde patrocínio com assistência judiciária, porque o patrocínio em regra é pago e a assistência judiciária é gratuita, desde que a pessoa consiga provar que efetivamente não tem capacidade financeira, porque ninguém pode ser negado à justiça por meios ou por incapacidade de meios. Portanto, meu caro, é basicamente isso que eu tinha preparado para hoje e vamos agora avançar para aquilo que é o nosso exemplo, né? O que é efetivamente uma procuração forense? Vamos aqui elaborar essa procuração forense desde o início. Vamos imaginar que estamos aqui perante o indivíduo, primeiro procuração forense, né? Deixa-me cá colocar um tipo de letra melhor. Vamos lá, fica o Tarrona, que eu utilizo normalmente para fazer as procurações. Letra 14, procuração. Normalmente coloco aqui procuração forense. Atenção, isso é um escrito particular, né? Procuração forense. Vamos imaginar que o constituinte que quer passar os poderes seja designado como Cardoso João. Vamos agora ter que dizer se é casado ou solteiro. Solteiro. Eu gosto disso, solteiro. Quando a pessoa é solteira, normalmente é necessário depois qualificar a sua qualidade, se é maior ou menor. Daí que em regra aparece solteiro, vírgula, maior. As pessoas às vezes ficam, não, mas eu não sou solteiro maior. Isso não existe. É solteiro, vírgula, maior. Maior por quê? Para definir que o indivíduo é maior e tem capacidade para, por exemplo, praticar este ato. Porque já vimos, no âmbito daquilo que são as incapacidades jurídicas, o que é que vai ocorrer, certo? Vamos lá, solteiro, maior, residente, habitualmente no bairro Prenda, casa sem número. Infelizmente isso é o que acontece em Angola, a maior parte das casas não tem número, então vamos imaginar que essa também não tenha número, não é? O bairro Prenda fica onde? Fica no distrito urbano da Maianga, ok? Província de Luanda. Perfeito. Então, já temos aqui a residência. E ele tem que ser titular de um bilhete de identidade. Não é? Titular do bilhete de identidade número 000000 BE, imaginemos que seja do BE 0000. Ok. Temos aí o bilhete dele. Depois, vamos dizer que esse bilhete é válido até aos 000 de 000. Ok. Perfeito. Até aqui está tudo bem. No entanto, findo isso, é importante a gente depois colocar aqui esses tracinhos, né, que é para a coisa ficar assim mais bonita, né? Já identificamos que o senhor Cardoso João pretende passar poderes, no caso ele vai ser o mandante. E vai passar os poderes a quem? Vamos ter que logo a seguir estabelecer aquilo que vai ser o conteúdo dessa procuração. Identificamos uma parte. Agora vamos identificar aquilo que ele pretende com essa procuração forense. O que é que ele pretende? Ele vai pretender o que? Constitui seu bastante procurador, ok? Agora, vai constituir seu bastante procurador quem? Um advogado, não é? Vai ser o doutor quê? Pronto, vamos lá meter, sou eu, Jorge Reis. Portanto, é bom a gente fazer aqui um negrito, Jorge Reis, perfeito. Vai ser advogado,
inscrito na ordem dos advogados de Angola, não é? Na verdade é sempre bom a gente, em vez de colocar assim, é advogado inscrito pelo Conselho, não é? É primeiro o Conselho, não é? Pelo Conselho Provincial, não é? Provincial de Luanda, da Ordem dos Advogados de Angola. Perfeito. Da Ordem dos Advogados de Angola. Sobre cédula profissional número 000, ok? E sou contribuinte fiscal número 0000 BE 000. Perfeito. Agora, onde é que fica o meu domicílio profissional? Já sabe, já falamos sobre domicílio. Vai lá ver a nossa aula sobre domicílio. Com domicílio profissional em Luanda, na rua X, ok? Casa X, não é? E agora, o que é que vai fazer? Ele vai me nomear, já me constituir como procurador, não é? Já identificamos aqui quem é o indivíduo que vai ser o mandante, ou mandatário, nesse caso concreto, o advogado, não é? Agora precisamos saber o que é que ele vai constituir, o que é que ele vai me conferir, efetivamente. Vai me conferir aqui, tá aí, poderes gerais ou poderes especiais. Se ele me conferir poderes gerais, já sabemos, são apenas de representação. Mas nesse caso concreto eu vou ele vai passar aqui os poderes especiais. E para poder passar os poderes especiais, tem que constar aqui na procuração esses poderes especiais. E ao qual confere os mais amplos poderes forenses permitidos por lei e os especiais para em seu nome transacionar, ok? Transigir e até desistir do processo número 000/00, ok? Letra A, que corre trâmites na primeira, imaginemos, primeira secção da Sala do Cível e Administrativo do Tribunal da Comarca de Belas, imaginemos, bem como praticar quaisquer outros atos, assinar documentos necessários à prossecução do referido mandato, vírgula, com a faculdade de subestabelecer. Ponto. Luanda, em XXX de XXX de 2022. O mandante, ok, deixa aqui o espaço para ele assinar, e Cardoso João. Ponto. Perfeito. Quer dizer que temos aqui a nossa bem bonita procuração, ok?
Não precisamos inventar aqui coisas. As pessoas às vezes gostam de usar termos desnecessários. Vamos lá fazer as correções, não é? Constitui-se o bastante procurador, Dr. Jorge Reis, advogado, inscrito pelo Conselho Provincial de Luanda, grandes advogados de Angola, cédula profissional número tal, ok? Contribuinte fiscal número tal, com domicílio profissional em Luanda, na rua X, casa X, ao qual confere os mais amplos poderes forenses. Atenção, estar aqui os poderes gerais, não é? Permitidos por lei, e os especiais para em seu nome transacionar, transigir, ok? Transigir e até mesmo desistir. Está tudo errado, mas pronto, temos aqui o nosso corretor. Desistir do processo número XXXX, que corre trâmites, ok? Que corre trâmites na primeira secção da Sala do Civil Administrativo do Tribunal da Comarca de Belas, bem como praticar quaisquer outros atos, assinar documentos necessários à prossecução. Enfim, tem aqui alguma coisa. Prossecução do referido mandato, com a faculdade de subestabelecer Luanda em XXX. Prontos, o indivíduo vai aqui assinar essa procuração forense. Está aqui o resumo feito. Assinou a procuração forense, consequentemente vai reconhecê-la no notário e pronto, acabou. Temos aqui uma procuração com poderes especiais. No entanto, naquele caso concreto, o advogado, que serei eu, para além de representar o meu constituinte, poderei transigir, desistir ou até mesmo confessar num processo que foi efetivamente especializado na procuração. Portanto, meu caro, é tudo quanto eu tinha preparado para hoje. Eu espero ter sido claramente bem abrangente nessa minha abordagem. Olhamos aqui hoje para um dos pressupostos mais importantes no que diz respeito ao estudo dos pressupostos processuais, que é o patrocínio judiciários. Apresentamos o seu conceito, vimos qual é a forma de constituição de advogado, quando é que ele é obrigatório. Falamos aqui sobre a questão inerente à diferença entre patrocínio e a própria assistência judiciária, e para finalizar apresentei aqui esse modelo de procuração. Portanto, meu caro, tudo quanto eu tinha preparado para hoje. Mais uma vez, eu agradeço por teres ficado aí até o fim. Foi um vídeo longo, sim foi, mas é importante que a gente comece a abordar dessa natureza, porque mais lá para frente, quando a gente vai falar sobre a tramitação processual, vamos também aqui apresentar exemplos de peças processuais no seu todo. Começamos hoje com a procuração e vamos avançando com petição, contestações, entre outros. Portanto, vai ser muito bom falar sobre o processo civil consigo. Portanto, meu caro, ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência e pelo tempo dispensado. Eu espero por si no próximo vídeo. E como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbier.